Olá, segundo ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto de ciências. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados que a gente deve ter com os materiais que a gente usa para prevenir que aconteçam acidentes. A gente sabe que aconteceu muitas evoluções, muitos objetos foram criados desde a pré-história. Os homens das cavernas foram criando objetos que lhe ajudaram a garantir a sua sobrevivência, objetos que ajudavam a cortar, como os ossos de alguns animais, os dentes de alguns animais, objetos que eles usavam para colocar comida, para depois, isso tudo depois, foi tudo numa evolução, tudo se desenvolvendo perfeitamente. Com o tempo, as pessoas foram vendo os materiais que ajudavam mais a esquentar uma comida, por exemplo, uma panela de barro ou uma panela de alumínio. O alumínio ele transmitia mais calor. Então isso tudo foi evoluindo devagar e as pessoas foram entendendo porque cada objeto ele tinha um material diferente, para que servia cada material. Mas aí a gente também tem que ter a inteligência e esperteza e perceber que alguns desses materiais eles podem causar acidentes. Então a gente deve ter cuidado com alguns desses materiais. Um grande exemplo de um lugar onde as crianças devem ter bastante cuidado é na cozinha. Por quê? Lá existem alguns materiais que só os adultos eles podem e sabem como manusear. Por exemplo, a gente sabe que na cozinha a gente encontra as facas, não é verdade? E as facas são altamente cortantes e pontiagudas, elas podem furar e cortar. Então, as crianças elas devem ter muito cuidado com esse tipo de objeto e não utilizar, deixar que um adulto utilize. As panelas também são algo que as crianças devem ter cuidado. Por quê? Porque, como Tielen já falou, é um material que transmite calor por todo ele. Então, o que acontece? Dá muita queimadura nas crianças que mexem sem saber utilizar aquele tipo de objeto. Então, é melhor deixar para os seus pais, para um adulto, sempre utilizar esse tipo de objeto, certo? Então, a gente pode perceber as panelas e a faca quando a gente fala em relação à cozinha, objetos que a gente deve ter cuidado, certo? Outros materiais que a gente deve ter cuidado são os vidros e as cerâmicas. São alguns materiais utilizados muitas vezes para confeccionar pratos, copos. Vidro e cerâmica, as crianças devem ter cuidado, porque quando se quebram, eles podem ser altamente cortantes e furantes também. Então, é indicado que as crianças elas utilizem copos e pratos de plástico, porque não quebram com facilidade, não é verdade? E se acontecer de quebrar perto de vocês, chamem sempre um adulto, porque ele vai saber como manusear esse tipo de material. As crianças, não é dizendo que a gente não sabe, é porque é arriscado que a gente possa se ferir. Então é necessário que a gente tenha um adulto sempre por perto com esse tipo de material. Outro cuidado que a gente deve ter são com os materiais que são altamente inflamáveis. O que é isso? Pega fogo com facilidade. Papel, madeira, plástico, esses materiais eles pegam fogo muito rápido. Então a gente tem que ter cuidado e deixar esses materiais sempre longe do fogo. Por exemplo, a gente não pode botar algo de plástico perto do fogo, porque senão ele vai derreter e pegar fogo. Então sempre a gente tem que ter cuidado com esse tipo de material perto do fogo. Se a gente sentir algum cheiro diferente na cozinha de gás forte, a gente chama um adulto, porque o vazamento do gás também pode provocar incêndio. Então, são várias coisas que a gente deve ter cuidado, certo? Sempre ter cuidado. Nada de vela perto de lugares, de objetos que a gente sabe que pode pegar fogo também, como cortinas. A gente tem que ter muito cuidado. O fogo é algo que se espalha muito rápido, então a gente tem que estar sempre ligado, ter cuidado com os materiais e objetos que estão perto do fogo, porque podem ser altamente inflamáveis, ou seja, pegar fogo rápido. São pequenos cuidados que a gente tem que ter, mas que podem garantir de todas as formas a segurança e proteção, tanto das crianças como dos adultos, na cozinha e dentro de casa em geral. Outros cuidados que a gente deve ter é com alguns tapetes da nossa casa e cerâmicas também. Vocês sabiam que eles podem ser escorregadios e causar até acidentes? Então a gente tem que ter sabedoria também na escolha dos tapetes e na escolha das cerâmicas que a gente vai usar na nossa casa.
Por exemplo, alguns tapetes eles são antiaderentes, antiderrapantes, e aí ajuda a gente a não escorregar neles. Mas outros são usados um tecido que às vezes escorrega e aí pode causar acidentes. Acidentes esses que podem ser quedas e aí causar algumas fraturas nos nossos ossos, e a gente não quer isso, não é verdade? Então, para evitar esse tipo de coisa, é melhor sempre prestar atenção nos materiais que a gente usa, ou melhor, nos objetos que a gente compra e o tipo de material que é utilizado para fazer aquele objeto. E por fim, um cuidado bem especial que a gente deve ter são com os produtos de limpeza e com os medicamentos. Por quê? Os produtos de limpeza devem estar sempre longe do alcance das crianças. Algumas das formas usadas nesses produtos podem causar irritação na pele, nos olhos e até nos pulmões. E também, se a criança acabar tomando sem querer algum desses produtos, pode causar até a morte. Então, tem que sempre ficar ligadinho nesses produtos de limpeza, não chegar perto, deixe que os adultos cheguem perto, certo, crianças? Os medicamentos também devem ser guardados longe das crianças e só deve ser utilizado, só deve ser tomado quando passar por algum médico e estiver doente realmente. Não ficar tomando os remédios toda hora, de qualquer forma, não. Tem que saber quando se tomar. Porque se tomar um medicamento sem estar doente, pode causar vômito, pode causar desmaio e até mesmo a morte. Então a gente tem que ficar ligadinho também, tomar muito cuidado. E sempre um adulto que vai informar ou dizer se a gente deve tomar algo ou não, certo? Então é isso, gente. É algumas dicas que a gente tem que ter. Não só a gente, os nossos pais também. A gente pode até dizer a eles essas coisas, certo? Porque garantem a nossa proteção com os objetos e com os materiais. Um beijo para vocês e até nossa próxima aula.